Fala galerinha, professor Carlos Alex. Vamos fazer um vídeo sobre explicação. Vamos falar um pouco sobre triângulos e pontos notáveis, certo? Então vamos lá. Primeira definição sobre triângulos, né? Nós temos que um triângulo é um polígono que possui três lados, três vértices, três ângulos. Aqui, ó. E aí, formação inicial é que se eu tenho três vértices, né, e três ângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo, e alfa, beta, ângulos internos, né? E θ, a soma dos seus ângulos internos, alfa mais beta mais θ, é igual a 180 graus. A grande pergunta que as pessoas fazem, né, gostam muito de fazer, é por quê? Porque que seja uma reta aqui na base e uma reta aqui na base, e aí eu traço uma paralela sobre o vértice aqui de cima, não é? Aí nós temos duas retas paralelas, e aí eu posso analisar essa transversal aqui que é θ. E aí isso aqui é θ, aqui também é o que? θ, certo? Isso aqui é alfa, aqui também é alfa, porque são alternos internos. Retas paralelas cortadas por essa transversal. Meia volta, né? Alfa mais beta mais θ, é 180 graus. E alfa, beta e θ também são os ângulos internos de um triângulo. Então, nós concluímos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Só que aí, nós vamos ter a classificação, né? A classificação ela pode ser em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos. Em relação aos lados, nós temos três tipos. Primeiro deles, aqui botar em relação aos lados, né? Primeiro deles é o escaleno. E aí qual é a característica do escaleno? É um triângulo que possui três lados diferentes. Ó, vou voltar aqui para não ter que ficar anotando, mas está aqui o escaleno. Ó. Todos os lados têm medidas distintas, ok? E aí, se ele possui três lados diferentes, aqui é um valor, aqui é outro valor, e aqui é outro valor, ele vai possuir três ângulos diferentes, alfa, beta e θ, certo? E aí três lados diferentes, três ângulos diferentes. A mesma coisa acontece, né, em relação ao triângulo, na classificação do isósceles. E aí o triângulo isósceles é o triângulo definição que possui dois lados congruentes, né? Então aqui, ó, dois lados congruentes. Congruente na matemática é dado como de mesma medida, né? De mesmo tamanho. Alguns gostam de falar de igual, mas é do mesmo tamanho. Então eu possuo dois lados congruentes e os ângulos que olham para esses lados, eles são congruentes. Então alfa aqui também é alfa, certo? E aqui vai ser θ. Característica do triângulo isósceles é que se eu puxar aqui a altura, ó, vou puxar aqui a altura. Lembrando, para quem não lembra, a altura é um segmento que parte do vértice até o lado, né? Ou o prolongamento do lado, que eu vou já falar no obtusângulo, que forma 90 graus. Só que a característica do isósceles interessante é que ele forma 90 graus, ele é mediana. O que é a mediana? Esse mesmo segmento. Esse segmento é a altura, forma 90, é mediana e também é bissetriz. Ó, esse ângulo é igual a esse. Porque ele admite a simetria, eu consigo cortar ele mesmo ao meio. Certo? Então, essa é uma característica do triângulo isósceles. E a característica do equilátero, no final da aula, não perca, eu vou fazer um momento coisas legais. São características que provavelmente você não viu, que provavelmente não, né? Você deve ter visto, mas são mais importantes porque caem no concurso e vestibular, não sei qual é o seu intuito, né? Mas no triângulo equilátero tem muita coisa bacana, mais do que o previsto, não é? E aí o triângulo equilátero, todos os lados congruentes.
No triângulo isósceles, que tem dois, esse lado aqui é chamado de base. Só que lembrando que tem alguns livros de matemática que, né, dizem que quem tem 3 tem 2. Então, todo triângulo equilátero é isósceles. E nem todo isósceles é equilátero, certo? Então, vamos aqui, ó. Triângulo equilátero. Característica do triângulo equilátero, certo? Todos os lados são congruentes, todos os ângulos, se a soma dá 180, então cada um deles é 60, certo? Também cada vértice admite a simetria, e eu vou falar mais lá na frente sobre isso, certo? Sobre a altura do triângulo equilátero que você tem que levar, é muita coisa que você tem que levar no bolso aí sobre o triângulo equilátero, certo? Então essa é uma das características do triângulo equilátero. Eu só estou falando agora o normal, mas eu vou falar lá mais na frente sobre isso. Só que também pode ser classificado em relação aos ângulos. Em relação aos ângulos, pode ser acutângulo, obtusângulo e retângulo. Então, meus queridos, vamos lá. Acutângulo. O triângulo acutângulo, vou botar aqui em relação aos ângulos primeiro. Ângulos. Pronto. Em relação aos ângulos, o primeiro deles é o acutângulo. E o que diz o triângulo acutângulo, né? E nós temos, aqui deixa eu desenhar aqui para vocês. Nós temos 3 ângulos agudos. Podem ser iguais ou diferentes, né? Ó, agudo, agudo e agudo, certo? É tanto que o triângulo equilátero é um triângulo acutângulo. Todos os 3 ângulos são agudos. Para quem não lembra, entre 0 e 90 é agudo. É agudo. Os ângulos agudos são os ângulos que estão entre 0 e 90, certo? E aí depois nós vamos para o segundo, que é o obtusângulo. Obtusângulo. O triângulo obtusângulo, o nome já está falando, vai ter um ângulo obtuso. Lembrando, tem um obtuso e 2 agudos. O porquê? É porque nós temos a soma tem que dar 180. Se a soma dá 180, então, se eu tiver 2 obtusos, vai passar, então não pode. Então, o obtuso está entre 90 e 180, é obtuso. Entre 90 e 180. Característica do obtusângulo, certo? Ó, opa, só ajeitar aqui. Que eu tenho aqui, ó, um ângulo obtuso. E 2 agudos, ó, agudo, agudo. Uma característica importante que eu acho que você deve saber, quando eu puxo a altura, lembra que eu puxo a altura do vértice, certo? Eu estou puxando a altura do vértice. Quando eu puxo, ó, no triângulo obtusângulo, vai para fora a altura, ó. Então, a altura pode ficar fora. Aqui, ó, a altura, ela está dentro, ó. Não necessariamente todas as alturas estão fora, né? Tanto que a do ângulo obtuso ela fica dentro. No acutângulo, a altura sempre vai estar dentro, independente do que for. Mas no obtusângulo só está dentro do ângulo obtuso. E por último, o triângulo retângulo. E aí o triângulo retângulo, como o nome está dizendo aí, ó, tem um ângulo reto. Um ângulo reto e 2 ângulos agudos, ó, agudo e agudo, certo? E aí o que acontece? No triângulo retângulo, nós temos um ângulo reto e 2 agudos, né? A característica, já que eu falei de altura, eu vou continuar falando de altura, certo? A altura desse vértice, ele está bem aqui, ó. A altura desse vértice está bem aqui e a altura do 90 está aqui, ó. Tanto futuramente nós vamos estudar as relações métricas no triângulo retângulo que usa exatamente essa altura aqui, ó. Bom, aqui é chamado de hipotenusa, o lado que olha para o ângulo reto, e os 2 outros são chamados de catetos.
E tinha um grande matemático que inventou o teorema de Pitágoras. Fofocas aí sobre ele eu não quero saber. Então eu vou falar que foi ele, né, inventou esse grande teorema que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Nós vamos ter só uma aula só sobre isso aí no canal, tá bom? E o que que acontece? Essa característica ela é importante, eu estou enfatizando ela agora, porque eu consigo saber se meu triângulo é retângulo se eu aplicar o teorema de Pitágoras, o maior lado ao quadrado, porque 90 já é o maior ângulo, né? Foi igual à soma dos outros dois, a soma do quadrado dos outros dois, isso foi igual, o triângulo ele é retângulo. Mesmo se não tiver 90 e isso for verdade, eu já sei que esse ângulo é de 90 graus, né? Aqui é se somente se. Aqui é interessante porque se eu pegar o maior lado aqui, ó, e os outros dois, o maior lado ao quadrado vai ser maior do que a soma do quadrado dos outros dois. Se eu pegar o maior lado, cuidado. Se eu não sei os ângulos, mas eu sei os lados, eu consigo saber se meu triângulo é obtusângulo sem olhar os ângulos. Olha como é interessante. E no acutângulo é a mesma coisa. Ó. Se o maior lado é C e aqui A e B, o maior lado ao quadrado é menor do que a soma do quadrado dos outros dois. Né? Então, isso é algo a mais desse capítulo aí. Eu já estou enfatizando, eu tenho um material só sobre isso mais na frente, mas eu já estou adiantando e eu vou também falar disso em outros vídeos, tá bom? E aí, esse é os dois casos da classificação. Continuando a nossa explicação, lembrando, eu vou falar um tópico de triângulo equilátero no final, não perde. Se eu tenho um ângulo, um triângulo, né, aí eu vou ter meus três ângulos aqui, ó, alfa, beta e teta. O que que acontece, né? O que que é o ângulo externo? Sempre a primeira pergunta é essa. Eu venho aqui com o meu lado, venho, ele passou para fora, ó. O prolongamento do lado do triângulo, ele vai me formar esse ângulo externo aqui, ó. E aí a grande pergunta é, eu sei que alfa mais beta mais teta é 180 graus, isso já foi falado antes, né? Só que se você perceber aqui, eu vou chamar de ângulo externo, certo? O teta, o ângulo externo, mais o teta também é meia volta, que dá 180. Aí você, opa, peraí. Teta, 180, 180. O ângulo externo é alfa mais beta. Então, a definição do ângulo externo de um triângulo é que ele é a soma dos internos não adjacentes. E aí eu pergunto para vocês, né, o que é o não adjacente, certo? É o que seria o não adjacente? É o que não está colado. Então, se eu prolongar aqui, ó, deixa eu prolongar aqui também. Eu vou prolongar esse daqui, tanto faz o que você quiser prolongar. O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Ah, professor, eu não sei o que é adjacente, é o que não está colado. O alfa está colado com ele. Aqui dentro, quem é que não está colado? Beta mais teta. E pronto. Se eu prolongar esse daqui, ó, quem vai ser esse ângulo aqui? Ó? Opa. Esse ângulo aqui vai ser o quê? Ó, a soma dos internos não colados. Alfa mais teta. Certo? Então, o ângulo externo é a soma dos internos não colados. Isso parece simples, né? Assim, a modo de ver, mas muitos problemas são resolvidos com esse teorema aí, ok? Um triângulo, né? A pergunta que a gente sempre faz é: se um triângulo ele sempre existe, né? Como é que eu sei se um triângulo ele sempre existe? Qual é a condição para um triângulo existir, né? Para um triângulo existir, em Olimpíada isso aqui gosta muito de cair. E em vestibular, alguns vestibulares também gostam muito, né? Eu já tenho um triângulo desenhado aqui, né? Se eu tenho um triângulo de três lados, para o triângulo existir um lado, ou o A, ele vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença em módulo, né? Ou maior menos o menor. Um lado, ó,
tem que ser menor do que a diferença, a soma dos outros dois, e maior do que a diferença. E o lado, os três lados tem que satisfazer. Por exemplo, ó, mas se satisfaz um, já vai satisfazer os três, tá bom? Você não precisa fazer os três, não. Você pega um e verifica se a condição ela existe. Ó. Então nós temos aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui A, B, ou ABC. Ó. Eu vou botar o triângulo mais famoso do mundo. O 3, 4, 5. O 3, 4, 5, né? Se eu pegar eles, eu já sei que ele existe, né? Mas a pergunta é, como é que eu provo isso, né? Ó, um lado 5, tem que ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença em módulo. Então, 4 menos 1, 3 dá 1. Módulo de 1 é só para garantir que isso é positivo. Ó. Isso daqui é verdade? 7 é maior do que 5? É. 5 é maior do que 1? Também é. Certo? Então, esse triângulo ele existe. Né? Então, essa é a condição de existência de um triângulo. E aí nós vamos para os pontos notáveis. Né? Eu gosto muito de falar aqui, para quem acompanha minhas redes sociais, né? Tem o tal do MC Bimbão. O MC Bimbão é um DJ famoso. Não, brincadeira. É uma dica para você saber esses pontos notáveis, né? Que é o ortocentro, como já está escrito aí, ó, ortocentro, o baricentro, o incentro e o circuncentro. Bom, o ortocentro é o ponto de encontro das alturas do triângulo que nós falamos, né? A altura é o segmento que forma 90 graus. O baricentro é o ponto de encontro das medianas. Medianas. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. E o circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. Bom, vamos falar de cada um deles agora, certo? O primeiro, eu já coloquei aqui, né? O ortocentro. Eu vou aproveitar esse espaçozinho aqui para falar do ortocentro, certo? O ortocentro, eu já botei as figuras lá, mas eu vou fazer bem devagarzinho cada um deles, né? O ortocentro, ele é o ponto de encontro das alturas. Das alturas. Então, vamos aqui para o ortocentro, né? Se eu tenho um ortocentro, vamos lá. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Vou puxar aqui uma altura. Ó. O que é a altura? O importante desse momento aqui é só você saber o que é a altura. A altura é um segmento que forma 90 graus. Divide isso ao meio? Não necessariamente. Olha, fiquei mesmo na frente aí do triângulo. Né? Então, o que acontece? O ortocentro, ele é o ponto de encontro das alturas. Então, se eu puxar aqui duas alturas, ó, não precisa das três. Com duas, você já acha o ortocentro, que é o ponto de encontro, ó, a interseção entre eles. Esse ponto bem aqui, ó, é chamado de ortocentro, certo? Então, o ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Característica do ortocentro, né? Eu já botei as três figuras aí para a gente não perder muito tempo. Se o triângulo for acutângulo, o ortocentro ele fica dentro da figura. Se for fora, lembra que eu falei, ó, a altura referente está aqui, ó, esse segmento, e a altura está aqui. O ortocentro no triângulo retângulo, ele está bem aqui, ó. O ortocentro, quando o triângulo é obtusângulo, ele fica fora. Eu acho que é a característica mais importante para essa aula aqui, é você entender que o ortocentro ele fica ou dentro ou no vértice, no caso do vértice do ângulo reto, ou fora da figura, se esse triângulo está aqui 90 graus, não sei se você está percebendo, e está aqui o 90 graus, né? Mas o ortocentro está aqui fora. Então essa é a característica principal do ortocentro. O baricentro, ele é o centro de massa, né? O ponto de encontro das medianas.
Relembrando, a mediana, ela divide o lado ao meio, certo? Não necessariamente essa divisão ao meio é igual a essa. E característica principal é o do 1 para 2, né? Então, se aqui é x, aqui vai ser 2x, ó. Então, a parte de baixo aqui do baricentro, que vai para o segmento, ele é 1/3 do segmento inteiro, certo? 1/3 de x, né? Vamos supor que o segmento é x. E a parte de cima é 2/3 do segmento, certo? Então, essa é a característica principal do ortocentro, né? A distância do segmento é 1/3 e o outro é 2/3. O incentro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes. A primeira pergunta é: o que é a bissetriz? A bissetriz é um segmento que divide o ângulo ao meio. Qual é a característica, professor, do incentro? Ele tem uma circunferência, ele é o centro, né? O incentro, que é esse ponto aqui, ele é o centro de uma circunferência inscrita. A circunferência está dentro do triângulo. E essas são duas características importantes, certo? Essa seviana aqui, que é a bissetriz, ela é o centro da circunferência. E a distância dele daqui para lá, ó, é sempre a mesma, que é chamada de raio. Ó. Então, existe uma distância igual do incentro até os lados, porque aqui, como é tangente, forma 90 graus o raio, certo? Ó, 90 graus. Então, essa é a característica, a distância do centro até a outra é a mesma. Porque, vamos relembrar aqui, ó, deixa eu relembrar aqui com vocês. Ó, se eu pegar uma circunferência aqui só para mostrar, certo? Quando eu traço uma tangente, só mudar aqui, ó, para não ficar no mesma cor, ó. Quando eu traço uma tangente, a distância do centro da circunferência até o ponto de tangência, a tangente é uma reta que toca em um único ponto, a circunferência. Isso aqui forma 90 graus e é o raio. Aí, nesse caso, nós temos raio, raio e raio, então a distância é a mesma. E para finalizar, os pontos notáveis, o circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. Professor, eu não me lembro o que é uma mediatriz. Se eu tenho um segmento, né, e eu traço a mediatriz, é como se fosse, não é, tá bom? A fusão, né, lá do Dragon Ball Z, fusão. A junção, a fusão da altura, é como se fosse, não é, viu? Da altura com a mediana. Então, a mediatriz ela é uma reta que divide ao meio e forma 90 graus. Por ela ser uma reta, ela não necessariamente está saindo do vértice. Ó. Então, dos três, é o único que não sai do vértice, certo? E esse ponto aqui, ele é o centro de uma circunferência fora, circunscrita ao triângulo. Característica, a distância do centro até o extremo é sempre a mesma. Ela é chamada de raio. Raio, raio e raio. Ok? Então, a distância do centro ao vértice é sempre a mesma, é chamada de equidistante. Ok? Porque a distância é a mesma do centro ao extremo. E aí, para finalizar, nós vamos para as nossas coisas legais. E aí, professor, o que são as coisas legais? Você vai falar somente do triângulo. Não dá para falar do triângulo isósceles, certo? Característica do triângulo isósceles em relação aos pontos notáveis é que quando eu traço a altura referente à base, o baricentro, o ortocentro, o incentro, eles estão alinhados. Se o triângulo for isósceles. Agora, o legal é que se o triângulo for equilátero, vou fazer aqui o triângulo equilátero. Ó. Aqui, pronto, pronto e pronto. Se o triângulo for equilátero, lembra que eu falei, o triângulo é tudo perfeito nele. Ó. Aqui é 60, 60, 60 graus. Lado, lado, lado.
Se eu puxo aqui a altura, puxei aqui a altura, ó. Essa altura, ela é mediana, bissetriz, só que quando eu puxo outra altura, isso aqui é para ser o ortocentro. Ó, o ortocentro. Só que no triângulo equilátero, o incentro, o ortocentro, o baricentro e o circuncentro, eles estão no mesmo local. Isso aí é lindo, estão tudo sobreposto um ao outro. E aí o que acontece? Esse segmento, que é a parte de baixo, ele é 1/3 do segmento. Só que esse segmento aqui, coincidentemente no triângulo equilátero, ele é a altura, ó. E aqui é 2/3, ó. E o mais legal ainda é que a altura do triângulo equilátero, ele é um fato conhecido, né? Que se você aplicar aqui a L sobre 2 e aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, você acha que é L raiz de 3 sobre 2. Então, esse ponto ele é o centro da circunferência inscrita e circunscrita, porque esse ponto ele é o incentro e o circuncentro. Pelo baricentro dá para saber isso daqui, ó. E pelo ortocentro eu sei que está dentro, porque o triângulo é acutângulo. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Falar de triângulos e pontos notáveis para vocês, beleza? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Valeu!